Vamos dar início a mais um vídeo sobre regra de 3, certo? Os primeiros conceitos que devem ser entendidos são grandezas diretamente proporcionais e que também tem grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção. Isso quer dizer que quando eu tenho um aumento das duas grandezas ao mesmo tempo, eu vou ter as duas setinhas voltadas para o mesmo lado. Eu posso ter tanto a setinha voltada para cima quanto para baixo, desde que ela esteja no mesmo lado, certo? Eu vou fazer esse cálculo em forma de x, ok? Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, é quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja, setinhas diferentes. E aí eu vou fazer o meu cálculo direto, certo? As minhas duas proporções vão ser calculadas diretamente. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos. 4 carros transportam 20 pessoas. Para transportar 700 pessoas, quantos carros iguais a esse seriam necessários? A primeira coisa numa questão de regra de 3 é organizar os valores. Então, eu tenho 4 carros, 20 pessoas, certo? C de carros, P de pessoas. E eu tenho também na minha questão 700 pessoas. Então, pessoas com pessoas, carros com carros, certo? Aí ele pergunta, quantos carros iguais a esse seriam necessários? Aí eu vou fazer o quê? Eu tinha 20 e aumentei para 700, certo? Então, eu vou colocar minha setinha para baixo que está aumentando. Agora, no raciocínio, se 4 carros transportam 20 pessoas, para que eu transporte mais pessoas, eu vou precisar de mais ou menos carros? De mais carros. Então, aqui eu também vou ter a minha setinha para baixo, correto? Eu vou substituir o meu ponto de interrogação pela minha incógnita x, para eu poder realizar a regra de 3 de formato em x. Então, eu vou multiplicar x vezes 20 e 4 vezes 700, certo? X vezes 20 é igual a 4 vezes 700. 20x é igual a 2.800. Lembrando sempre que o valor antes da incógnita, quando passa para lá, ele passa dividindo, certo? Todo valor que estiver antes de x, quando passa para depois da igualdade, passa dividindo. Então, eu vou ter a equação x igual a 2.800 dividido por 20. X é igual a 140 carros. Então, quantos carros iguais a esse seriam necessários para transportar 700 pessoas? 140 carros. Próxima questão. Para atender 5.540 ligações mensais, uma empresa de telefonia dispõe de 8 atendentes. Quantos atendentes essa empresa precisará contratar para atender 7.400 ligações mensais? Então, eu tenho aqui número de ligações e o número de atendentes, certo? L ligação e A de atendente. Aí ele pergunta assim, quantos atendentes essa empresa precisará contratar para atender 7.400 ligações mensais? Então, ele me dá o outro valor de ligações. Então, eu vou colocar a ligação embaixo de ligação, a minha incógnita embaixo do valor que eu quero saber, quantos atendentes, correto? De 5.000 para 7.400, eu tô aumentando, né? Agora, vamos lá para o raciocínio. Se 8 atendentes fazem 5.540 ligações, para fazer 7.400, eu vou precisar de mais ou de menos atendentes? De mais atendentes. Então, a minha setinha ela vai estar na mesma direção. E eu vou fazer novamente o meu cálculo no formato de x. X vezes 5.540 e 8 vezes 7.400. Então, eu vou ter a seguinte equação. X vezes 5.540 é igual a 8 vezes 7.400. Eu vou ter 5.540x igual a 59.200. Lembrando mais uma vez que o meu valor que está acompanhando da minha incógnita, quando passa para o outro lado, ele passa dividindo. Então, a minha equação vai ser 59.200 dividido por 55,40. E eu vou ter esse resultado aqui, ó, 10,68. Mas existe uma pessoa pela metade? Não existe pessoa pela metade, né? Então, o que eu vou fazer?
eu vou lembrar da dica que eu já te falei sobre arredondamento. Se esse último número aqui for igual a 5, eu vou manter 10 pessoas, certo? Seriam 10 atendentes. Mas como esse número aí, ele tá maior que 5, então eu vou arredondar para mais. Então, X vai ser igual a quanto? 11 atendentes. Então, quantos atendentes essa empresa precisa contratar para atender 7.400 ligações mensais? Aí, para eu ter que resolver, para eu dar a resposta certinha, né? Eu tenho que pegar os meus 11 atendentes que eu encontrei ali e diminuir de 8. Eu vou ter o quê? 3 atendentes. Então, ela precisa contratar 3 atendentes. Vamos para outra questão. Deixa eu só colocar o cálculo para você aqui, para a gente não se perder, tá? Eu cheguei aqui ao resultado da minha regra de 3, 11 atendentes, mas ele precisa contratar, ele está perguntando aqui quantos atendentes essa empresa precisa contratar. E ele já tem 8 atendentes. Então, vai ser aqui, eu vou colocar aqui A de atendentes, tá? É igual a 11 menos a quantidade de atendentes que ele já tem. Quanto é? 8. Quanto é que é 8? 11 menos 8, 3, tá? Então, ele vai ter que contratar 3 atendentes. Então, ele vai ter 3 novos contratos. Certo? Vamos para a próxima questão. Agora, a gente vai ver as questões de modo inversamente proporcionais, certo? Para chegar em São Paulo, Lisa, ela demora 3 horas, certo? Então, vou logo colocar aqui a minha primeira informação. 3 horas. Na velocidade de 80 km. Horas e velocidade. A velocidade é igual a 80, correto? Então, aqui eu vou só identificar que aqui eu estou colocando todos os meus valores de velocidade em V e aqui eu estou colocando todos os meus valores de hora em H, certo? Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km? Então, ele está perguntando aqui, quanto tempo seria necessário? O tempo tem a ver com horas, então aqui vai a minha incógnita, certo? Aí, quanto tempo vai ser necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade? Aqui, velocidade abaixo de velocidade. Então, 120, certo? Agora, vamos lá. Daqui de 80 para 120, né? Eu tive o quê? Eu tive um aumento, né? Então, vamos lá supor que eu tô bem aqui no carro, né? Tô fazendo aqui uma viagem, dirigindo no carro 80 km. Mas eu tô muito atrasado. Eu quero chegar mais rápido. Então, eu aumento a minha velocidade de 80 para 120. Se eu aumento a minha velocidade, eu vou fazer esse percurso em mais tempo ou em menos tempo? Exatamente, eu vou fazer em menos tempo, né? Porque eu vou aumentar a minha velocidade. Quando eu tenho as minhas setinhas voltadas para direções opostas, como é que eu realizo o meu cálculo aqui? Direto, né? Então, vamos lá. 3 vezes 80 e x vezes 120. Vamos lá para a equação para ver como é que vai ficar. Então, x vezes 3 é igual... x vezes 120 igual a 3 vezes 80, certo? Quanto é x vezes 120? 120x. Igual a 80 vezes 3. Quanto é 80 vezes 3? 240. Lembrando mais uma vez que o número que eu tenho antes da minha incógnita, ele quando passa depois do sinal da minha igualdade, ele passa dividindo, correto? Então, eu vou ter x igual a 240 dividido por 120. Certinho? Quanto é que é 240 dividido por 120? Exatamente. X é igual a 2 horas. Certo? Então, quanto tempo ela vai realizar esse percurso aqui numa velocidade de 120 km? Em 2 horas. Ok, vamos para a próxima questão. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Então, vamos lá a informação, né? Eu tenho aqui de uma torneira.
e tenho o meu tempo em horas, certo? 6 horas. Então, vamos lá. O 1 é torneira, tá? T aqui de torneira e H novamente de horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, ó, outro valor que ele tá me dando aqui. Ele tá me dando o valor aqui da torneira, né? 3. Qual é o tempo necessário para enchê-lo? Então, ele quer saber aqui minha hora, né? Quando eu falo de tempo, eu tô falando de hora. Vamos lá. De 1 para 3, aumentou, né? Aqui a gente está olhando que 3 é maior que 1. Então, aqui aumentou, correto? Agora vamos lá raciocinar aqui nessa pergunta. Uma torneira, se eu tenho uma torneira, imagina lá que eu abri minha torneira, né? E para encher a minha caixa d'água, ela precisou de 6 horas, né? E se eu tivesse mais 2 torneiras, será que seria mais rápido? Seria mais rápido, né? Então aqui a minha setinha é para cima, porque ele vai diminuir o tempo. Porque se eu ligo mais torneiras, eu vou ter vou diminuir o tempo para encher o meu tanque ou a minha caixa d'água. Quando as minhas setinhas elas são em direções opostas, como é que é feito o meu cálculo, né? E direto aqui, né? 1 vezes 6, 3 vezes x. Então vamos lá montar a nossa equação. Vai ficar como? 3 vezes x igual a 6 vezes 1. Olha que conta fácil. Vamos dar continuidade aqui. Quanto é que é 3 vezes x? 3x. E 6 vezes 1, 6. Mais uma vez, lembrando que o valor que estiver antes da minha incógnita, depois que ele passa para o sinal da minha igualdade, ele passa dividindo, certo? Então, como é que vai ser a minha equação aqui? Eu vou ter x igual a 6 dividido por 3. Duvido você acertar isso. X é igual a quanto? X é igual a 2 horas. Então, eu diminuí meu tempo aqui em 1 hora, certo? Vamos relembrar, só para fixar. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção, e duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Certo? A gente fica por aqui.